Só boa noite. Na aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês o Decreto Federal 11.615, que está exposto lá no edital de vocês, né, na parte de legislação especial. Tudo indica que essa semana ainda a gente finaliza por completo, né, todos os tópicos do edital. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. Né? Toda segunda-feira eu gosto de fazer isso, né? Para quem já é aluno aí, tem conhecimento. Eu compartilho com vocês o nosso edital mapeado, né? Tópico a tópico. Então, vai ficar faltando, pessoal, basicamente, matemática, raciocínio lógico matemático, né? Que a gente vai, nas próximas semanas, vai começar a passar por tópicos também. Mas, no geral, de legislações especiais aqui, ó, a primeira aula de RIMP será na sexta-feira. Não sei se está compartilhando bem com vocês aí. Abuso de autoridade, Estatuto de Desarmamento, Lei Maria da Penha. Esse decreto federal a gente vai ver hoje, né, que regulamenta aí relacionado alguns artigos do Estatuto de Desarmamento. Lei de Execução Penal, passamos, né, por toda a lei de execução penal. Já fizemos muitas e muitas questões. Essa lei 11.404, quarta-feira, se eu não me engano, né? A gente vai passar por ela aí também. O regulamento a gente inicia na sexta-feira. Depois disso, a gente só complementa ele no decorrer da semana que vem. Né? E essa lei 14.695, a gente já tem aula, né? Já finalizamos ela aí no curso. Direitos humanos. Já passamos por todos os direitos civis e políticos, né? Essa parte aqui, ó, social, econômico, cultural. Essa hierarquia, expliquei que não há essa hierarquia dos direitos humanos, né? A aplicabilidade, execução. Vai ficar faltando, gente, só esse final aqui, ó, de direitos humanos, né? Eu vou fazer uma aula complementar no decorrer da semana que vem, para a gente rever isso daqui tudo, beleza? E passar por isso daqui. Sistema da ONU, sistema onosiano dos direitos humanos, sistema interamericano a gente já passou, sistema regional, essa parte de teoria, as bases filosóficas, né, sobre o direito humanitário, a gente já viu alguma coisa, e vou complementar nessa mesma aula aqui também, ó, pessoal, nessa mesma aula aqui, mas já passamos aí pelos grupos vulneráveis, né, teve muita gente que participou da aula, acredito que foi uma aula muito, muito importante, a OEA, né, abordamos aí sobre o sistema regional de proteção, e aí por diante, dignidade da pessoa humana como centro universal, né, comentei com vocês aí também, beleza, direito penal, já vimos essa parte do crime, da imputabilidade, vamos entrar aí nesses tópicos aqui, ó, no decorrer da semana que vem para finalizar, beleza? Essa parte aqui de contrapessoa, patrimônio, costumes e administração pública. Mas, em resumo, está muito bem esclarecido lá naquela apostila de mapas mentais, beleza? Isso aqui são aulas rápidas, o intuito nessa reta final é entender realmente o comportamento da banca, como ela aborda esses tópicos aqui dentro das questões, ó, mas para quem já viu a apostila aí, já está conseguindo resolver muitas questões aí com clareza já, beleza? Mas a gente vai finalizar aí na semana que vem. Mas essa parte introdutória aqui que cai muito, que o Instituto OCP aborda bastante, a gente já viu? Essa parte de direito constitucional, pessoal. Direito constitucional, a gente já viu o artigo 5º lá no início do curso. Temos aula de artigo 37, administração. E esse daqui, ó, artigo 136 a 141, tivemos uma aula, né, onde eu passei para vocês aí sobre o estado de defesa e estado de sítio, em conjunto com o artigo 144, né, que é da segurança pública. Essa parte de informática, né, já temos algumas aulas gravadas no início do curso, né, nos primeiros meses. Foram aulas ao vivo,
Então, por isso eu estou regravando todas essas aulas aqui, mas, no geral, todos os mentorados aí estão indo muito bem no simulado, na parte de informática. Eu vou até colocar uma enquete lá no nosso grupo para quem realmente está tendo um pouco mais de dificuldade, responder lá, que eu vou, nessas aulas que eu estou gravando o curso, eu vou compartilhar o link para vocês participarem também, beleza? São aulas num horário um pouco diferente, mas às vezes vocês têm disponibilidade de participar, queiram participar, né? Mas eu estou gravando um curso à parte. E estou compartilhando lá toda semana algumas aulas, né? No decorrer da semana que vem, além de finalizar esse conteúdo aqui de direito penal e direitos humanos, a gente volta em informática resolvendo questões. Beleza? O material de vocês está muito completo de informática. Só na apostila de informática são 70 questões comentadas, mas agora nessa apostila de questões, né, com pelo menos mais 20 questões de informática. Então, só aí, quase 100 questões, né? Com certeza, algum dos pontos que ela vai cobrar dentro dessas 5 questões aí, dia 25, vai estar lá, que é o quê? Segurança da informação, navegadores, e aí? E aí por diante, né? Hardware, software, essas diferenças aí básicas. Então, isso daqui tudo, gente, a gente já viu? Spam, vírus, e estamos recapitulando aí nas aulas, né? Internet, intranet, passamos por isso daí, né, pessoal? Uma aula numa sexta-feira, navegadores, passamos por tudo isso daqui também, beleza? E os demais tópicos aí estão todos na apostila, com exceção de raciocínio lógico. Então, olha aqui, gente, a quantidade de itens que os alunos aqui da mentoria já viram. Isso daqui tudo de informática também, né? Olha aqui a quantidade. Então, basicamente, essa semana a gente finaliza, né, com exceção de raciocínio lógico, é claro, e os alunos de reforço de português estão passando por todos esses itens aqui. Vocês também têm acesso gravado a essas aulas de reforço, né? Os alunos da turma, eles ficam num grupo exclusivo para ter acesso às aulas ao vivo, tirando dúvida. Mas as aulas gravadas estão todas disponíveis para você lá na pasta do Drive também. Essas partes aqui de síntese, semântica, ortografia, estão tudo disponível lá, beleza? Uso do mal, uso dos porquês, isso daí tudo a gente já passou. Então, basicamente, o conteúdo aqui do edital já está vencido. Então, a partir de agora, a gente vai complementar com algumas aulas e ir revendo isso daqui por meio de questões, beleza? Bastante questão, resumo, eu vou continuar mandando para vocês lá, para massificar isso daí. Tranquilo? Vamos iniciar a aula aqui, pessoal. Esse decreto aqui, ó, como eu falei com vocês, está lá na parte de legislação especial. Portanto, a gente pode anotar aqui uma observação que ele vai valer lá no dia, gente, 2 pontos, viu? São 2 pontos, né, que pode cair para vocês aí. Eu acredito que no máximo 2 pontos, porque a banca ela não tem costume de cobrar mais de uma questão desses decretos, né, de algumas legislações que não caem com tanta frequência. Eu apostaria, pessoal, na LEP, com mais de uma questão, até porque em 2021 a Selecom fez isso, e talvez nenhuma ou duas questões aí da REMP. Né? As demais, pode ser que ela cobre aí estatuto de desarmamento em conjunto com tortura, em conjunto com lei de drogas, umas questões mais bem elaboradas, né? Abordando todos esses tópicos aí. Agora, decreto, REMP, eu acredito que não serão muitas questões aí, não. Beleza? Mas, de qualquer forma, é claro que a gente tem que passar por isso daí. Então, vocês podem anotar aí também, galera, que o intuito desse decreto aqui, ó, ele regulamenta artigos do Estatuto do Desarmamento. Alguém lembra qual que é o nosso Estatuto do Desarmamento, pessoal? Qual que é o número da lei? Qual que é o número dessa lei, pessoal? Estatuto do Desarmamento? Tem que ter muito intimidade com o material de vocês, pessoal. A banca, ela pode chegar lá dia 25 e... Boa noite, Ana. Boa, Érica. Érica acaba de ganhar uma estrela, viu, Érica? Muito bom. É isso aí, gente. Larissa. Por que que eu falo isso? E realmente acontece. A banca pode chegar lá no dia
e virar para vocês e falar, ó, ela narra aquele texto e não te dá o nome da lei, só te dá um número. Ou, como o Instituto OCP fez recentemente, de colocar assim, ó, o texto tal, que completa 40 anos, né, é um marco nos direitos humanos, e você, candidato, teve que escolher qual era o texto, se era do DH, se era o pacto, o que era. Então, para você ver o nível que a banca conseguiu, né, elaborar a questão. Então, muito cuidado, né? Faça um post-it aí com o número da lei e com o nome, e deixa coladinho ali, vai decorando. Então, pessoal, ele regulamenta alguns artigos, né, que dispõem, né, sobre o armamento, munições, acessórios, e como a gente passou isso daí. Eu passei com vocês, pessoal, e já tem esse material liberado aí, ó, sobre o Estatuto de Desarmamento. Tem ou não tem, gente? Deixa eu compartilhar, abrir com vocês aqui, ó, para mostrar, né, mostrar para vocês aqui o resumo. Tá muito completo. Abrir com vocês lá no dia, aqui, ó, tudo completinho. Então, qual que é a minha sugestão? Dá uma passada aqui também, aproveita a oportunidade da aula sobre o decreto e dá uma passada aqui no Estatuto de Desarmamento, dá uma lida, porque muita gente, pessoal, e eu dei o feedback para vocês aí hoje, foram muito bem dissimulados, mas na hora que chegou em legislação especial, que soma aí 20 questões, perderam muitas questões. E aí, com isso, teve gente aí que perdeu mais de 30 pontos só em legislação especial, que não são muitas leis, são leis pequenas muitas das vezes aí, e os resumos já está bem didático aí no que realmente cai, o que realmente a banca vem cobrando. Então, aproveita essa oportunidade aqui e revisa, tá ok? Então, compete, gente, vou deixar um artigo aqui muito importante, olha que interessante aqui, ó, artigo 184, compete privativamente ao presidente da República o que, gente? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Isso daqui, gente, está lá na nossa Constituição. Então, essa parte de decreto aqui, ó, até isso a banca pode elaborar com vocês aí, ó. Perguntar quem que sanciona isso daí, beleza? Quem que fez esse decreto? Muito cuidado, viu, pessoal? Então, o preâmbulo e o objeto, né, da aplicação em seu artigo 1º diz: estabelecer regras e procedimentos relativos à aquisição, ao registro e à posse ou porte, né, ao cadastro e comercialização nacional de armas de fogo, munição e acessórios, né? Então, é um documento complementar que ele vai dar algumas observações importantes sobre esse estatuto do desarmamento. Exatamente, igual o Rodrigão falou aí, ó, exatamente. Pode perguntar, inclusive, quem sanciona e quem aprova, beleza? Então, cuidado com isso daí, igual o Rodrigo acabou de comentar. Então, os principais pontos desse decreto, gente, é o quê? Comprovação de efetividade, vou até anotar aqui para vocês, pontos importantes do decreto. Primeiro ponto, comprovação de efetiva necessidade que volta a ser exigida para aquisição e posse de armas de fogo. É isso, né, gente? Eu não posso simplesmente
virar para ir lá numa loja, querer comprar uma arma, sem um mínimo de necessidade, sem ter qualquer forma de comprovar que eu preciso daquele armamento e simplesmente querer comprar uma arma. Não faz sentido. O que torna o processo mais, o que, gente? Rigoroso. Então, o decreto, pessoal, no primeiro ponto, e eu diria aí o principal aí nesse primeiro momento, é o quê? Deixar esse processo um pouco mais rigoroso, viu? Um pouco mais rigoroso. 2, vou deixar para vocês aqui. Ó. Segundo ponto, a quem compete, gente? Compete, vou deixar aqui para vocês, compete a Polícia Federal. A responsabilidade pelo registro, cadastro, autorização e concessão de porte de armas de fogo de uso permitido, centralizando as informações no SINAR. Eu falei isso para você, né, gente? Lá no nosso material, aqui de Estatuto do Desarmamento, a gente viu sobre o SINARM, né? E suas competências. Então, uma coisa complementa na outra aqui, viu, pessoal? Aqui, ó, na apostila de vocês, está tudo muito bem claro, muito bem didático sobre o que é o SINARM, suas competências. Então, aqui nesse decreto, alguns pontos vão ao encontro, né? Complemento isso daí. Depois, falei com vocês sobre essa parte aqui do Estatuto do Desarmamento, sobre essa restrição de armas de fogo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, outro ponto importante sobre o decreto, né? Restrição de armas e munições. Outro ponto que aconteceu, gente, é que houve uma redução significativa na quantidade de armas e munições que podem ser adquiridas por civis para defesa pessoal. Tá vendo, gente, a importância do decreto? Ele foi estipulando algumas alterações. Proibiu também, gente, proíbe a comercialização de armas e munições de uso restrito. Alguém pode dar um exemplo aí, gente, de arma de uso restrito? E aí, pessoal? Ponto 40, mais o que, Rodrigão? 762. Isso aí. Muito cuidado, viu, gente? 9 milímetros? Boa. Então, gente, basicamente, né, nós temos algumas coisas, alguns tópicos importantes que tem que tomar cuidado, viu? Então, vamos lá. Nós temos o artigo 2º que fala o quê? Sobre o Airsoft. Sabia? Está lá no seu artigo 2º. Comenta com vocês que o Airsoft, e eu sou praticante de Airsoft, viu, pessoal? É o quê? Exposto individual ou coletivo praticado ao ar livre ou em ambiente fechado de forma
coordenada. Que é o quê, gente? Aquela simulação de confronto, né? Alguém já viu uma arma de airsoft, pessoal? Aquela que tem a ponta laranja, vou mandar um link para vocês aqui, ó. É uma simulação de confronto, beleza? E com isso, show, algumas regras que devem ser seguidas para o manuseio dessa réplica, desse, desse brinquedo, entre aspas, né, gente? Eu tenho que andar com ele dentro do porta-mala, numa bolsa, com a nota fiscal. Eu não posso simplesmente andar no simulacro ali, sem tá devidamente destacado, né, a ponta laranja, sem estar com aquelas características ali identificadas, e simplesmente colocar dentro do simulacro e sair transitando com isso, beleza? Não pode, não pode. Eu tenho que estar com a nota fiscal, beleza? Muito cuidado. Tá lá no artigo 2º, beleza? Desse documento, do decreto 11.615. Depois, gente, eu vou complementar com vocês aqui também sobre a arma de fogo obsoleta. Que é o quê, gente? Aquela que não presta, viu? Anota aqui, ó. A banca pode cobrar de vocês lá no dia as diferenças. Falar que a arma de fogo de uso obsoleta, perdão, e te dar as características aí de uma arma de airsoft. Beleza? Que é o que? A arma obsoleta, pessoal. O Rodrigo falou aí, arma de fogo que não se presta mais ao uso efetivo. E aí eu vou questionar vocês. Pessoal, eu posso considerar um crime impossível ao transitar ou com arma de fogo obsoleta? Que não mais se presta para nada? Pois é, pessoal, isso aí, viu? Uma atenção. A banca ela pode fazer esses questionamentos, beleza? Agora, tem uma observação aqui muito importante, porque a arma de fogo, deixa eu deixar, fogo permanente, em razão, pessoal, de sua munição e seus elementos de munição. Beleza? Então, pessoal, olha que interessante. A arma de fogo obsoleta não necessariamente não funciona, gente. Ela pode ser que ela funcione, mas as munições e os acessórios já saíram, fabrica mais, beleza? Então, caso você tenha essa munição, você tenha um estoque disso, não necessariamente essa arma ela não funciona. Pode ser que aquele modelo, aquelas munições, elas já foram descontinuadas, mas a arma pode estar funcionando, beleza? E a questão do porte, pessoal? O que é o porte? Arma de fogo de porte. O que seria uma arma de fogo de porte para vocês? Pessoal, o porte eu posso na rua, né? Seria isso? E posse dentro do meu perímetro ali da minha residência ou do meu serviço? Seria isso. Beleza. O porte, pessoal, já que eu carrego na rua, tem que ser o quê? De um tamanho, anotem aí, ó, tamanho reduzido. Viu? Tamanho reduzido. Peso diminuído. Eu posso considerar que a arma de fogo de porte
Um fuzil, gente? E outra muito importante, anota aí, que pode ser disparada pelo atirador com apenas uma das mãos. Vou deixar até de amarelo, viu? Larissa, Eric, Nájila, tá no decreto. Então, para ser considerada essa arma de fogo de porte, gente, eu vou deixar destacado para vocês aqui, ó. Vocês vão lembrar, podem ser disparadas pelo atirador com apenas uma das mãos. Beleza? Mais uma. Arma de fogo portátil. E aí, gente? O que seria uma arma de fogo portátil? Essa daqui, gente, é um pouquinho diferente, viu? Vocês vão lembrar, podem. Caneta? Ó, podem ser transportadas por apenas um, uma pessoa, mas que exige, mas que exige ambas as mãos para realização eficiente do disparo. É um pouco diferente, né? Isso aí. Uma pistola, por exemplo. Então, para que eu tenha ali um disparo eficiente, eu necessito das duas mãos. Beleza? Agora, gente, o que seria uma arma de fogo não portátil? Vou questionar vocês novamente. E aí, senhores? Do ponto de vista de vocês. Boa, viu? Como não portátil, gente, não consigo transportar sozinho. Necessito de um auxílio de um veículo, né? Com motor ou não, e que seja fixada em uma estrutura. Seria a ponto 50, Rodrigão? Uma ponto 50? Vai ser, viu, Joab? Eu vou compilar ele, né, com as partes mais importantes, vou compartilhar com vocês, tá ok? Eu estou achando mais didático a gente ir passando e montando o material junto, porque fixa melhor, né? Fixa melhor o conteúdo aí com vocês. 1,50, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Lembrando que eu quero ser o mais didático aqui nessa aula, porque acaba que o pessoal confunde muito. Vou compartilhar com vocês a tela de mostrar a foto de 1,50. E vocês vão ter a percepção aí do, da dimensão desse armamento. Muitas das vezes, pessoal, esse armamento ele é fixo em veículo. Olha a dimensão. Então, gente, está aí um belo exemplo para vocês de arma de fogo não portátil. Tá ok? Eu não consigo transitar com um negócio desse. Beleza? Não consigo. Normalmente eles usam esse tipo de armamento aí, e se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí, usam com muita frequência em roubo, né? Roubo de banco, né? Derrubam até helicóptero, viu, pessoal? Um armamento desse. Se Deus quiser, vocês não vão precisar usar esse tipo de coisa aí, não.
mas tá aí, tem que saber essa diferenciação. O que a banca pode fazer? Rodrigão, Eric, Nájila, Ramon, Thalita, a banca pode desenhar para vocês lá Airsoft e colocar essa descrição, beleza? Por isso que eu estou passando aqui com muito cuidado para não confundirem, viu? Vamos para mais uma. Arma de fogo curta. Também, né, ele pode derrubar até um carro forte. Arma de fogo curta. O que seria uma arma de fogo curta, pessoal? É aquela de uso pessoal, beleza? Uso manual. Muitas vão se complementar também, tá ok? Arma de fogo longa, gente. Arma de fogo longa, vocês vão lembrar, podem ser transportadas por um indivíduo, uma pessoa. No entanto, não cabe no coldre. Qual que é um famoso aí, gente? Fuzil, né? AK e aí por diante. Beleza? Show. Seguindo, gente. Arma de fogo desmuniciada. O que é uma arma de fogo desmuniciada, pessoal? Atira. E aí, gente? E eu vou questionar vocês. A arma de fogo desmuniciada caracteriza crime impossível? Caracteriza um crime impossível com a arma desmuniciada? Aí sim, né? Aí sim. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Quando eu falo cuidado aí, é porque a banca vai querer fazer esses mesmos questionamentos que eu estou fazendo aí. Beleza? Então, arma desmuniciada. A banca vai desenhar para vocês aquela questão linda, falando que o cara tentou matar o outro e não conseguiu, e sei lá o que. No final, vai falar, mas o revólver do cara tava sem munição. E aí? É tentativa? É crime impossível? É o quê? Aí você vai ter que ter essa bagagem de entender, opa, se ela está desmuniciada, eu consigo cometer o crime? Não consigo. Devido a essa situação, eu tenho aí um crime possível. Muito cuidado. Armas semiautomáticas, gente. E aí? Arma semiautomática, alguém tem um exemplo? Alguém tem um exemplo? Por exemplo, pessoal, quando você dispara com uma pistola, o que acontece? Isso. Todas aquelas funções de jogar, né? De jogar a munição, de colocar a outra, isso tudo é a própria arma que faz. Com exceção de quê, gente? Do disparo. Porque todas as vezes que eu quero um disparo, eu tenho que pressionar o gatilho. Então, a diferença crucial entre a arma de fogo de semiautomática com a automática é essa. A automática, eu seguro o gatilho ali, acabou. Ela vai continuar repetindo aquela operação, né, até eu esgotar das minhas munições. Agora, a pistola semiautomática, eu vou ter que acionar o gatilho todas as vezes que eu quiser disparar. Ficou claro, gente? Então, vou anotar aqui, ó. Semiautomática.
A arma realiza todas as operações automaticamente, exceto os disparos, cujas ocorrências dependem de um novo acionamento. Beleza, gente? Ficou claro? Agora, ô Danilo, bom questionamento. Isso daí, a gente já teve uma aula no decorrer da semana retrasada sobre essa questão de concomitante, se é pré ou se é depois. Se é. Ô, Rodrigo, por algum motivo, o seu microfone acionou? Se você puder só. Boa, valeu, irmão. E aí, Danilo? A gente teve uma aula muito completa e esse material tá lá para vocês sobre essas diferenças, beleza? Depois eu compartilho o link com você. Mas tem a questão de completamente, né? É pré, se é concomitante ou se é depois do ato, viu? Depois a gente vai ter uma aula complementar sobre esse tópico aí. Mas, pessoal, voltando aqui na aula, na linha de raciocínio que eu estava com vocês aqui, a arma semiautomática, eu tenho essa necessidade de atirar mais de uma vez. Agora, a arma automática, eu não preciso disso. Arma de fogo, cujo carregamento, disparo, demais operações de funcionamento ocorrem continuamente, enquanto o gatilho estiver acionado. Beleza, gente? Vocês vão lembrar do fuzil lá, ó, do Rambão, que você só aciona o gatilho uma vez e ela dispara até acabar a munição. É basicamente isso. Olha a quantidade de coisas que a gente está vendo aí, gente. Tire essas dúvidas hoje, viu? Agora, pessoal, arma de fogo raiada. Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que seria uma arma de fogo raiada, gente? Isso aqui é muito importante, principalmente para quem vai fazer aí outro concurso da Polícia Civil, por exemplo, lá do Espírito Santo, né? Algum de vocês que for fazer uma prova de perito, né? Normalmente cai muito essa questão de balística. É claro que na prova de vocês, gente, com certeza ela vai abordar de forma mais tranquila, né? Então, Felipe, a arma de fogo raiada, vocês vão lembrar que a arma de fogo raiada, ela tem impressões digitais. Lembram disso, viu, gente? O que acontece? A arma de fogo raiada, ela tem alguns sucos dentro do seu cano que possibilita saber deixar marcas únicas, igual nossas impressões digitais. Então, o perito, ele consegue analisar, pegando aquele estojo, né, da munição ali, e consegue saber em qual arma que saiu. É basicamente isso. Então, essas armas de fogo raiadas, ela possibilita, gente, eu saber muita coisa sobre aquele disparo. Vou compartilhar uma foto com vocês aqui, ó. Olha que interessante. Então, eu preciso ter muito cuidado e saber diferenciar, gente, o que é uma arma raiada e o que não é. Olha aqui, ó, o sentido. Tá vendo aí, pessoal? A diferença?
Eu vou ter outros tipos, né? Eu tenho a de alma lisa, que é aquela que eu uso aquele cartucho, e com isso eu não consigo saber de onde ela saiu, mas a de alma raiada, ela vai deixar esses sucos. Olha as marcações aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Olha as marcações. Através dessas marcações, o perito consegue analisar, né, de onde saiu aquela munição. Beleza? De onde saiu aquela munição. Muito cuidado com isso daí. Então, eu vou compartilhar novamente a tela aqui, ó. Então, coloquei para vocês aqui de forma bem genérica, né, para ninguém esqueceu. Ela tem impressões digitais. Lembrem disso daí, ó, só para a título mesmo de informação. Beleza? Vamos lá. Armas de fogo. Deixa eu corrigir aqui. Armas de fogo de uso institucional. O que seria isso, gente? Quando eu tenho institucional, significa o quê? Vocês vão lembrar aí, gente? Brasão, viu? Brasão, órgãos públicos. Beleza? Exato. Viu, Ramon? É basicamente isso. Aquelas armas com emblema lá do Exército, né? Quando vocês entrarem lá na Polícia Penal, provavelmente terão armas à disposição. E essas armas vocês podem usar lá dentro do presídio, gente? É um questionamento. Pode ou não pode? E aí, gente? Pode ou não pode? Não, né? Cuidado. Aí, ó, questãozinha boa. Interno, não. Mas com certeza vocês vão ter armas, né, da corporação, da instituição, até para fazer deslocamentos, né, e aí por diante, fazer a guarda externa, entre outras inúmeras situações, beleza? Mas é basicamente isso daí. Agora, gente, eu vou questionar mais um pouco. Eu estou passando com muito cuidado, item a item, viu? Para não ficar dúvida. Se por um acaso cair alguma coisa sobre armas com vocês lá, tá todo mundo tranquilo. Eu sei que é uma arma de embuso raiado, eu sei que é uma arma automática, semiautomática. Depois vocês revisem esse material. É uma aula que aparentemente chata? É, mas que faz muita diferença, viu? Vamos lá, vamos seguindo, com cuidado. Então, arma institucional, vocês vão lembrar aí, ó, tem o brasão daquela instituição, daquele órgão, beleza? E agora, gente, arma de fogo histórica. O que é uma arma de fogo histórica para vocês, gente? É aquela que é patrimônio. Muito bem, viu, Mila? Mila acabou de ganhar um, uma estrelinha nacional. Beleza? Boa! Rodrigão também, ó. São armas antigas, né, gente? Patrimônios históricos. Vocês vão lembrar lá das colônias, usadas nas guerras, né? Que pertenceu a um rei, por exemplo. Esse tipo de coisa, gente, né? São coisas, patrimônios históricos da cultura. Vocês vão lembrar lá dos canhões, exemplo aqui. Boa, Rodrigão. Vou colocar o exemplo de Rodrigão aqui, ó. Canhão usado na guerra. Por exemplo, viu, gente? Estou tentando ser bem didático com vocês aqui, ó, para assimilar. Não adianta eu ficar aqui falando nomenclaturas, né, que vocês nessa reta final precisam assimilar. Assimilar. Então, se é uma arma de fogo histórica, vocês vão lembrar o quê? Patrimônio histórico. E o que mais interessante a gente tem na guerra nos patrimônios históricos, é não os canhões, né? Então, lembrem, colônia, viu, gente? Colônias, colonial,
Exemplo, arma utilizada pelo rei. Viu? Tá aí. Vai ficar coloridinho para vocês aí e ninguém esquecer. Beleza? E arma. Deixa eu mudar aqui. Sim, pode digitar aí, Rodrigo. Tô acompanhando. Arma de fogo de acervo de coleção. Alguém sabe diferenciar, gente? Pode digitar aí, viu, Rodrigo? Eu estou acompanhando aqui. E aí, pessoal? Alguém sabe diferenciar entre a arma de fogo histórica e a arma de fogo de acervo de coleção, gente? Vocês vão anotar aí, viu, gente? Anotem aí, muito cuidado. Vocês vão lembrar desse instituto aqui, ó. E PLAN, que é o quê? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lembrem disso daqui, ó, gente. Aí tem uma observação entre os dois. Qual que é a diferença dos dois? Para ser considerada um acervo de coleção, tem que ser fabricada há 40 anos ou mais. Beleza, gente? É 30 anos? São 30 anos? Não. 40 ou mais. Pessoal, vocês acham que seria uma boa? Se coloquem no lugar da banca, por favor. E se caísse uma questão disso, alterar entre armas de fogo de uso, de acervo de coleção com arma de fogo histórica. Quantos por cento vocês acham que não ia cair nisso, gente? Muito, né? Pois é, tem que tomar esse cuidado. Ó, o Rodrigo está deixando uma observação aí, gente, quanto ao arma de fogo de cano longo, quando for transitada através de colecionadores ou prática profissional, ela só pode ser transitada desmontada em seu devido suporte. Lembrando que precisa também estar com... Exatamente, viu, pessoal? Anotem, dá uma olhadinha nessa observação que o Rodrigo deixou, e isso se complementa com aquilo que eu falei com vocês lá no início, sobre o Airsoft. Eu preciso estar com meu armamento, né, entre aspas, né? Com o meu simulacro lá, todo, né, sem as devidas munições, com a nota fiscal, dentro da sua bag, né, da sua bolsa, reforcem isso daí, beleza? Show. Então, complementando aqui, obrigado, viu, Rodrigo? Complementando aqui, sobre a diferença dos dois. Mila até colocou ali 80%, e realmente, gente, são detalhes entre arma de fogo histórica e arma de fogo de acervo de coleção, são pouca diferença. Então tem que tomar muito cuidado. São o quê? Fabricadas há 40 anos ou mais, né? E aí vão entrar como esse acervo de coleção. Beleza? Agora, gente, vou continuar com muito cuidado, né? Passando aqui devagar com vocês aí, tá? Para quem tem um pouco mais de dificuldade nesses tópicos. Armeiro é o quê, gente? Todo mundo sabe o que é um armeiro? Nájila, Eric, Rafa. E esse profissional, gente, boa ele, muito bom. Armeiro é o profissional. Esse profissional ele é registrado, não é, gente?
E se eu não estiver enganado, espero que não esteja, esse profissional ele é registrado por quem? Vocês, alunos, viram isso na aula de Estatuto do Desarmamento. Esse profissional que faz, boa, João, acabou de ganhar uma estrelinha. Então é isso, é o profissional. Só essa vírgula que ficou ruim, essa interrogação que ficou ruim, João. Tu vai perguntar lá, é chegar na prova, é marcar o gabarito com a interrogação. Tô brincando, viu, irmão? Olha a Mila rindo de você aí, ó. Vocês têm que chegar lá igual eu falo, gente, 12/7. Com certeza. É isso aí. É o profissional registrado por quem, gente? Vocês comentaram aí, ó. Pela Polícia Federal, viu? Federal. Que daqui a alguns anos eu tenho certeza absoluta que dessas 24 pessoas que estão aqui na sala, algumas já estarão na PF. Ah, certeza absoluta. Certeza absoluta. Portanto, isso aí, gente. É o profissional registrado pela PF, não que a PP seja algo ruim, pelo contrário, né, gente? Mas a gente tem que ir galgando outros desafios, né? Ainda mais vocês que estudam tanto, já estão tão bem preparados. Então, vamos lá. É o profissional registrado pela Polícia Federal, habilitado para o reparo ou manutenção. E quando eu falo de manutenção, pode ser preventiva, corretiva e preditiva. Beleza, gente? São coisas distintas, tá ok? Cujo local de trabalho possua instalações para a guarda, barra, cautela desses armamentos. Pessoal, agora eu vou fazer uma observação aqui e com muito cuidado eu vou tentar complementar com vocês aqui, viu? Eu vou colocar lá na prática da coisa, no âmbito material. Vocês acham, gente, que é importante eu ter uma vigilância, um cuidado de um armeiro, de saber onde ele trabalha, de saber para quem, quais foram as armas que ele deu manutenção, para eu ter um registro. Sabe por quê, pessoal? E agora, supondo, viu? Imaginem lá no Rio de Janeiro, com aquilo tudo que aconteceu recentemente. Vocês acham que aquelas manutenções daqueles fuzis apreendidos, mais de 90 fuzis, eram feitas pelos criminosos, gente? Eles têm know-how, experiência, expertise para poder fazer esse tipo de coisa? Não. Então, gente, nem sempre, e eu falo isso daqui agora e vou fazer uma analogia, nem sempre é o que você tem, mas quem faz a manutenção daquilo. Às vezes, o cara ele é tão treinado, tão capacitado, que ele é mais perigoso do que eu ter propriamente uma arma. Eu preciso saber quem que é aquele cara, onde que ele trabalha, qual que é o registro dele, porque dependendo, se eu der os materiais na mão de um cara desse, ele consegue fabricar uma arma, gente. Vocês já pensaram a gravidade disso? Então, eu preciso ter um profissional registrado por quem, gente? Pela Polícia Federal, para saber aonde que aquelas armas estão guardadas. Imagina, Nájila, policial penal, vai lá e deixa a arma dela para fazer uma manutenção preventiva, né?
Às vezes ela não tem tanto tempo de desmontar, de limpar, de ter o kitzinho e tal. Enfim, deixa lá. E aí, esse local, ele não tem uma instalação adequada. E aí vai lá, outra pessoa vai lá e pega aquela arma e leva. Então eu preciso, opa, peraí, você deixou aonde? Ah, não, deixei lá na oficina do Rodrigo lá, ele é armeiro. Opa, peraí, e agora a arma sumiu? Provavelmente essa arma foi para um lugar, né, para um criminoso, para uma coisa que, para uma pessoa que quer fazer uma coisa errada. Não seria isso, gente? Afinal, pessoa de bem vai sair fora dessas tretas. Então, eu preciso ter não só um profissional, eu preciso ter um local, uma localidade muito bem, muito bem estruturada, viu, gente? Muito bem estruturada, beleza? Então, quando vocês lembrarem lá na prova da figura do armeiro, lembrem que não é somente o armeiro em si. Ele necessita ter de uma instalação adequada para a guarda desses armamentos, desses munições, né? Um lugar adequado para fazer o teste de disparo da arma. Até porque, pessoal, se ele for lá na avenida e atirar para cima, o que que vai dar, gente? É crime eu atirar em via pública? Estou questionando vocês, pessoal. É crime? Eu posso simplesmente pegar e atirar no sentido da rua? Qual seria uma instalação adequada? Rodrigo, perdão, Danilo. Então, hoje em dia, nós temos equipamentos próprios para isso, como se fossem gaiolas de proteção, em que eu me possibilita a disparar aquela munição, entendeu? Fazer o disparo de forma segura. Então, são vários meios locais, por exemplo, às vezes tem um stand um pouco reduzido para conseguir fazer esse disparo lá. Tem a questão sonora, né, gente? Caixa de areia, muito bem, viu, Eli? Muito bem. Eu estava esquecendo o nome. Caixa de areia, eu falei gaiola, basicamente isso, uma caixa de areia que você consegue atirar ali sem prejudicar ninguém. Beleza, gente? Então é isso. Muito bom, viu? É bom saber que todo mundo tá conseguindo absorver bem. Na época de Felipe do Exército, né, Felipe? É porque tem as gaiolas hoje em dia, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gaiolas de teste. Depois eu vou pegar um modelo e compartilhar com vocês, viu? Muito bem. O instrutor de tiro pode ser considerado armeiro? Não. São coisas distintas, viu? São coisas distintas. Pode ser que ele tenha os dois registros. Nada impede. Beleza? Eu posso ser armeiro, posso ser policial e posso ser instrutor de tiro. Agora, não necessariamente o instrutor de tiro é considerado armeiro, até porque o armeiro que eu acabei de falar com vocês é um profissional registrado pela Polícia Federal para aquela atividade fim. Qual é a atividade fim? Instrução ou manutenção de armamentos? Beleza? Muito cuidado, viu, gente? Mas boa pergunta, viu, Danilo? Vamos seguir. Atirador desportivo. Tá vendo aí, gente? Atirador desportivo. Atirador desportivo, Rodrigão, Danilo, Felipe, é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Olha que questionamento, hein? Parece bobo, mas eu tenho certeza que esses questionamentos vão refletir positivamente para vocês lá no dia da prova. Beleza, muito bem, gente. É uma pessoa física. E ela é registrada por quem? Na figura de quem? Mais um questionamento. No Exército, na figura de quem, gente? Ô, vocês estão brilhando, hein? Parabéns para todo mundo. Muito bom.
Muito bom saber que essa distinção entre o armeiro, que é PF, e o atirador, exército. Comando do exército, viu, gente? Comando do exército. Então, um atirador desportivo é o quê? Pessoa física registrada pelo comando do exército. Beleza? Prática de esporte, né, gente? Isso daí tá fácil. E ele tem que ser, gente, registrado ou certificado. Viu, pessoal? Beleza. Alguém aqui é atirador desportivo, gente? Alguém aí tem o certificado? Cuidado. Beleza? Ele tem que estar filiado à entidade de tiro desportiva, gente, da federação. Viu? E fazer essa prática aí habitualmente. Beleza? Estou. Vou seguindo aqui então. E essa arma, gente, ela é o quê? Ela é municiada ou com ar comprimido? Ela pode ser, vou anotar aqui para vocês, viu, gente? O armamento pode ser municiado ou com ar comprimido. Olha esse ou aqui, viu, gente? Olha o ou, não é i, não é um, nem o outro. São os dois, viu? Cuidado, cuidado. Vamos seguindo. Ô, gente, essa aula aqui, ó, muito bem, viu? Todo mundo tá muito bem, todo mundo tá absorvendo bem. É isso aí, show. Vamos seguindo. O ar comprimido. E agora, gente, o famoso caçador excepcional. Alguém já ouviu falar isso? Quem nunca, hein? Lá ele, caçador excepcional. Quem aí já foi um caçador ou uma caçadora excepcional? E aí, senhores e senhoritas e senhoras, o caçador excepcional, senhores, ele é registrado por quem? Vamos lá, todo mundo está muito bem na aula de hoje. Ele é registrado por quem, gente? Vou montar o meu material com base no conhecimento de vocês. Olha que importância. Não me façam errar o meu material. Muito bem, gente. Muito bem. Ele é uma pessoa física, registrada por quem, gente? Pelo comando do Exército. Mas o que, gente, que eu falei com vocês? Ele tem que ser titular de registro de arma de fogo? Isso, né? Rodrigão, e essa arma de fogo tem que estar vinculada à minha atividade fim, que é caçar? A caça excepcional para o manejo por exemplo, fauna, né, animais invasivos? Seria isso, né, gente? O pessoal, muita atenção no que eu estou escrevendo aqui. Existe caça de subsistência, que é aquela para a minha sobrevivência ou da minha família, muito importante, pessoal, no parênteses que eu estou fazendo. E me exige ali uma idade mínima ou máxima, né, gente? E eu tenho o caçador excepcional, que é aquele que meu armamento, que é registrado pelo comando do Exército, titular de registro de arma de fogo vinculada ao que? A atividade de manejo de fauna,
né, gente? Invasora, que é o quê? A caça dos porcos e javalis? Seria isso, gente? Aqui no Brasil? Seria, né? Tá vendo como que a banca pode confundir lá no dia, gente? Muita gente aqui, eu tenho certeza que talvez ia confundir lá, porque nunca ouviu falar de caçador excepcional e só de caçador de subsistência, né? São coisas diferentes. Muito bem, viu, Rafa? Show. O interessante dessa aula, gente, eu estou gostando muito desse formato aqui, é vocês ir complementando aí com os conhecimentos adicionais, beleza? Documento com validade, temporal e territorial limitados. É isso aí. Olha lá, ó, desmunciada, show, exatamente. Agora, isso complementa com o que eu estou falando com vocês aqui, ó. Eu preciso ter esse registro, né, pelo comando do Exército e que esclareça lá, deixa de forma bem clara que é para atividade de quê? Caça, né, para controle e manejo da fauna invasora. Beleza, gente? Fauna invasora. Lembrem disso daí. E o caçador de subsistência, gente? Já até falei para vocês, né, gente? É uma pessoa física ou jurídica? Registrada por quem, gente? Pelo Exército, pessoal? O caçador de subsistência é pelo Exército, pessoal? Digita aí. PF. Show. Pela PF, né, gente? O registro deve estar vinculado à atividade, né, de caça de subsistência. Para o quê? Alimentação, né, gente? Exemplo, alimentação da família. E está bem claro no material de vocês, viu, gente? Está no material de vocês lá, sobre esse tipo aí, tá ok? Agora, pessoal, complementando aí, eu vou dar algumas nomenclaturas muito importantes, viu? Muito importantes. Anotem aí da mesma forma que eu estou fazendo. Vamos lá. Primeiro aqui, gente. Cadastro de arma de fogo. O que seria o cadastro de arma de fogo, gente? Sinarme, né? Cuidado, gente. Ó, cadastro de arma de fogo, ele é um banco. Boa, viu, Rodrigão? Um banco de dados no qual eu tenho informações, informações de armas de fogo de produção nacional ou importadas no Sinarme ou no Sigma. Alguém sabe o que é o Sigma, gente? Alguém sabe o que é o Sigma? Sigma é este aqui, ó. Sistema de gerenciamento militar de armas. Beleza? Guarde isso daqui, gente. Guarde isso daqui, viu? Então, o cadastro de arma de fogo nada mais é do que realmente uma, um registro
né, de informações das armas produzidas no Brasil ou importadas, que vão ser por onde, gente? No nosso SINARM ou no Sistema de Gerenciamento Militar, né, que é o famoso SIGMA. E o que, que vai ter lá, gente, dentro desse cadastro? O quê? Características, características, propriedade, autorizações e ocorrências. Por exemplo, ó, esse armamento aqui, ó, que era de fulano, vai estar disponível, viu, Felipe? Vai estar disponível. Esse armamento aqui que estava com o Felipe, ele foi encontrado lá em outro país, por exemplo. Então, essa notificação, ela vai estar lá nesse cadastro de arma de fogo, beleza? Todas essas notificações, essas ocorrências, elas vão estar registradas lá, beleza? Ô, Joab, quando você compra a arma, e se você é uma pessoa física, ela vai ser registrada no seu nome, beleza? Não tem problema. Agora, vão ter situações que a arma de fogo, ela vai estar registrada pela pessoa jurídica, né? Por exemplo, a guarda patrimonial aí das instituições, né? Uma empresa, uma multinacional, ela vai ser cadastrada aí no CNPJ. E, com isso, a responsabilização por qualquer conduta criminosa, por meio desse armamento aí, quem vai ser responsabilizada vai ser o CNPJ, entendeu? A pessoa jurídica. No caso da arma que vai estar no seu nome, no seu CPF, ele é qualquer conduta, qualquer coisa que aconteça com o seu armamento, a responsabilidade, até mesmo pela omissão de cautela, parte vai cair sobre você também, beleza? Isso aí, basicamente isso, beleza? O vigilante, muita gente acha, o vigilante tem porte, o pessoal do carro forte tem porte, o vigilante de banco tem porte. Cuidado, hein? Cuidado, esse pessoal não pode andar armado. Isso daí pode denunciar, tá errado, viu, gente? Tá errado. São coisas distintas, beleza? Vamos seguindo aqui. Outro muito importante, gente, alguém conhece, alguém conhece aí, ó, o certificado, anotem, viu, gente? Atenção aqui, ó, anota, cuidado quando eu estou comentando aqui, ó, porque isso daqui pode cair para vocês. O que é um certificado de registro, CR? Alguém já ouviu falar, gente? Olha lá, o CR, gente, é o documento que autoriza as pessoas físicas ou jurídicas. Aí, ó, o questionamento do João. Jurídicas, né? A utilização industrial ou armazenagem ou propriedade e autorização de comércio, exportação, importação, transporte, manutenção, recuperação. Então, agora eu vou questionar vocês, pessoal. O armeiro, ele tem que ter CR? E aí, gente? O armeiro tem que ter CR? Aí, ó, recuperação e manuseio de produtos controlados pelo Exército, viu, gente? Vou complementar para vocês aqui, ó. Recuperação e manuseio
de produtos controlados pelo comando do Exército. E claro, né, gente, se eu sou um armeiro, eu não posso me limitar à manutenção somente de armas que não são, não tem nem como, né, que não são controladas pelo comando do Exército. Então, logo, eu necessito ter o CR, que é esse certificado de registro, documento habitual que autoriza pessoas físicas ou jurídicas a utilização industrial, armazenagem, comércio, exportação, recuperação e manuseio de produtos. Muito, gente, quando eu falo isso, você pode até pensar que o quê? Laboratórios, por exemplo. Laboratório, gente, esse laboratório industrial, de empresas, você tem lá componentes que são utilizados para fabricação de bombas, sabia disso? Mas é claro, a atividade fim não é essa, mas eu tenho produtos que são comercializados de venda controlada. Por quem? Pelo comando do Exército. Porque se extraviar, pessoal, o que, que vai acontecer? Pode cair na mão de uma pessoa que faz coisa errada e transformar aquele material ali numa bomba, por exemplo. Beleza? Então, essa dinamite muito boa ali. Pessoal que faz aí detonação de mina, né? Essas coisas, eu tenho que ter esse certificado, que pode ser, né? Para pessoas físicas ou jurídicas. A banca pode colocar aqui o CR, o certificado de registro, somente para pessoa física, e não, né? Vocês vão lembrar aí, ó. Pessoa jurídica, empresa que tem laboratório lá, que pode ter um componente ou outro que pode ser extraviado. Beleza? Agora, gente, por outro lado, eu tenho também o certificado de registro de pessoa física, famoso CRPF, que é o quê? O que é isso, gente? Documento do ato administrativo de cadastro de pessoa física, concedido por quem? Pela PF, com autorização pessoal e intransferível para aquisição e utilização de armas de fogo e acessórios. Então, eu vou anotar para vocês aqui, gente. Eu vou grifar que é intransferível. Ó, documento que comprova o ato administrativo de cadastro de pessoa física. Concedido por quem, gente? Concedido por quem? Por PF, com autorização pessoal e intransferível para aquisição e utilização de arma de fogo, munições e acessórios. Beleza, pessoal? Então, cuidado, viu? Eu vou deixar aqui, ó, intransferível para aquisição e utilização de arma de fogo. Beleza? Eu não posso transferir esse certificado de registro para outra pessoa, tá ok? Agora, gente, o outro, CRPJ. O que seria, então, gente, o CRPJ? Certificado de registro de pessoa jurídica, né, gente? Jurídica. Basicamente, documento comprobatório do ato, cadastro de arma de fogo, com o número do referido cadastro vinculado à identificação do proprietário e à finalidade legal, né? Esse cadastro aqui, pessoal, já muda, viu? Esse daqui, ó, é por quem? Comando do Exército. Comando. Perdão, pessoal. Esse daqui também é PF. Deixar aqui, ó, concedido. Cedido. Pela PF. Né? E também tem a ver com a estocagem da arma de fogo e demais atos. A mesma situação do de cima aí, mais voltado para as pessoas jurídicas. Agora, esse daqui cai muito, viu, pessoal? Esse que eu vou falar com vocês aqui, ó. Alguém já ouviu falar do CRAF? Certificado de registro de arma de fogo.
craft. Esse daqui costuma cair. Esse daqui, pessoal, vocês vão lembrar de quê, ó? Identificação, proprietário e a finalidade legal que motivou a aquisição de arma de fogo concedida pela PF ou pelo comando do Exército. Beleza? Conforme o caso. Lembrem disso daí, viu? Documento comprobatório do ato administrativo de cadastro de arma de fogo com o número do referido cadastro vinculado à identificação do proprietário e a finalidade que motivou a aquisição da arma de fogo. Beleza? O famoso CRAF. Então, pessoal, uma sugestão, e nem de tutor, de nada, mas de colega. Eu vou deixar até coloridinho, viu? Isso daqui, isso daqui, e isso daqui, como é difícil decorar para alguns, anotem, viu? Esses 3 certificados. Eu acho isso daqui importante. Os demais, pessoal, vocês vão lendo aí, vai ficando mais fácil, né? Caçador excepcional, anotem também, viu? Até porque muita gente confunde com caçador de subsistência, que é aquele que necessita daquele armamento ali para caçar comida. Beleza? Então anota esses dois aqui, ó. Armeiro, vocês estão tranquilos, todo mundo pegou. Esse daqui, ó, histórico, viu, pessoal? Arma de fogo histórica e arma de fogo de acervo de coleções, anotem também, para tomar cuidado. Arma de fogo raiada, né? Importante. Arma de fogo semiautomática e automática. Isso daqui, gente, é o básico, viu? É o básico. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Todo mundo tem que estar visurado nisso daqui. Isso é o básico. Beleza? Muito importante. E vocês podem ver que essas informações, elas não estão lá no nosso Estatuto do Desarmamento, né? São tópicos que eu estou trazendo para vocês aqui, como um complemento, né? Então, é bom pegar esses bisus aí, viu? Colecionador, pessoal. Colecionador, fato, né? Todo mundo sabe. Colecionador. Pessoa física ou jurídica, né, gente? Registrada por quem, pessoal? Pelo comando do Exército, né? Por meio do CR. Eu falei com vocês sobre o CR, pessoal. Aqui, ó, tá vendo os dois? Na parte de cima aqui, ó. CRPJ e o CRPP. Então, ele é registrado pelo Comando do Exército pelo seu CR, tá ok? Show! E ele se compromete, viu, gente? Anota aqui, ó. O colecionador se compromete a manter em segurança armas de fogo, tipos, marcas, modelos, calibres e etc. Beleza, pessoal? Então, muito importante isso daí. Guia de tráfego, pessoal. O que seria a guia de tráfego? Alguém tem uma sugestão? O que é uma guia de tráfego? Beleza. E essa arma ela vai transitar desmuniciada ou com munição, pessoal?
documento e confere possibilidade de autorização de trafegar com armas desmuniciadas, suas munições e acessórios em território nacional necessário também estar com porte de trânsito correspondente. Pessoal, então, muito importante, eu deixei a observação para vocês aqui, ó, que para essa guia de tráfego, pessoal, realmente não me possibilita, gente, eu falar que eu tenho porte de arma, não, viu? Para eu ter essa guia de tráfego, né? Tráfego, perdão, eu preciso, pessoal, ter o meu porte de arma. Agora, a guia, ela não me confere esse porte de arma, não, viu? São coisas distintas. Daqui a pouco o cara pega a guia de tráfego da arma e anda com ela na carteira, e aí vai dar carteirada, né? Anda lá com o carro, no carro lá com a arma na cintura, e aí na hora que o guarda pedir a documentação, ele vem só com a guia. O cara vai falar, uai, você tá dando carteirada? Você é aspirante a portador de arma? Olha que vergonha. Nem porte não é aspirante. Então, gente, vai tomar tapão, né? Então, toma cuidado com isso daí, viu, gente? Tem que estar desmuniciada, eu tenho a minha guia e eu tenho que ter o porte de trânsito correspondente, beleza? Correspondente. Instrutor de tiro, né, gente? Isso daqui tá fácil também. Eu vou complementar aqui para vocês, que é aquele profissional, né? Registrado por quem, gente? Pela polícia. E acho que foi o Danilo que me questionou se o instrutor de tiro era armeiro. São coisas distintas, tá vendo, Danilo? Habilitado pela Polícia Federal, habilitado e selecionado para capacitação técnica. Técnica. No manuseio de arma de fogo perante entidades de tiro. Pessoal, Danilo, todos que ficarem em dúvida aqui, ó. Tá vendo que tá só manuseio? Em algum lugar tá falando aqui manutenção? Não tá, tá vendo? Então, o instrutor de tiro, ele tem essa flexibilidade de manusear. Agora, fazer manutenção, restauração, qualquer coisa relacionada ao projeto da arma, não tá, viu? Muito cuidado aí. Beleza, pessoal? Todo mundo até aqui tá tudo ok? Alguém dormiu? Pode continuar? Show, 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 show. Beleza, agora esse daqui também é muito importante, ó. Muito importante. Porte de trânsito, né, gente? Que é o complemento daquele lá de cima, que eu mostrei para vocês, né? Que eu tenho a minha guia de trânsito que fala que eu tenho que ter em conjunto com o meu porte de trânsito, que é o quê? Essa autorização concedida por quem, gente?
do porte de trânsito pelo comando do Exército, viu, pessoal? Mediante emissão da guia de tráfego. Olha que interessante, gente. Os colecionadores, aos atiradores, caçadores e representantes estrangeiros. Olha aqui, pessoal, imagina que uma autoridade pública de outro país esteja aqui no Brasil, como ocorreu recentemente na COP30. Diante disso, você imagina a importância de eu ter um porte de trânsito e ter a guia para essas autoridades, né, e seus respectivos seguranças estejam armados, né? E quem que vai coordenar isso tudo, gente? Esse porte de trânsito, autorização concedida pelo Comando do Exército, mediante emissão da guia de tráfego aos colecionadores, os atiradores, os caçadores e os representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional para transitar com arma de fogo registradas em seus arquivos desmuniciadas. Outra questão, pessoal, desmuniciadas. Tudo leva à mesma situação. Eu não posso estar andando com arma de fogo aí, e o exemplo de cima não ficou muito bom, porque ali é outro documento que eu vou mostrar para vocês aqui também. Esse daqui é relacionado aos eventos desportivos, beleza? Tem que estar desmuniciada, beleza? Desmuniciada. E outra coisa, gente, vocês estão vendo lá que é a questão mediante emissão da guia de tráfego. Então, vejam bem que tem uma hierarquia, né, gente? Aqui, ó, mediante emissão de guia de tráfego. São documentos distintos, tá vendo aí? Documentos distintos. Eu não posso simplesmente querer um ou outro, eu tenho que estar com os dois documentos. Beleza? Vamos seguindo. Posse de arma de fogo. Pessoal, não vou complementar isso. Posse de arma de fogo. Posse, perdão, de arma de fogo. A gente está com o material completo aqui, ó, o resumo do Estatuto do Desarmamento. Aqui, ó, todo o material completo para vocês. Depois dê uma olhadinha lá. Se vocês quiserem, eu mando no grupo. Vocês querem que eu mando lá, galera, daqui a pouco? O link do material? Vocês digitam aí que eu mando para vocês lá, viu? Mas está salvo lá no Drive e lá no na nossa plataforma também. Eu vou compartilhar com vocês o link. O pessoal da mentoria aí já sabe, já tem acesso, vai estar bem tranquilo lá. Beleza? E no mais, pessoal, essa parte introdutória desse decreto federal foram em mais de uma hora, né, gente? Mais de uma hora, quase 2 horas de aula. Olha o tanto de conteúdo que a gente passou aí. Olha a quantidade de informações. Então, eu acho que o justo agora é vocês absorver esse conteúdo aí, fazer algumas questões que já está lá na apostila de vocês. Vou abrir aqui rapidinho para vocês terem essa percepção aí do material. A apostila de questões que eu coloquei lá são 100 questões comentadas, pessoal. Está à disposição dos alunos lá da mentoria. Então, tem questões de todos os temas. Olha aí, ó. Todos os temas no molde do Instituto AOCP. Olha a quantidade de questões. Quando eu falo para vocês lá no grupo, muita atenção com o material e de onde a fonte do material, que às vezes vocês vão investir nesse momento, sendo que já tem os materiais à disposição aqui na mentoria. Simulados basicamente toda semana, banco de questões, todas com comentário, tá vendo aqui, ó? Então, se eu colocar aqui agora decreto federal, vocês vão ver que vai ter questões disso. Muitos bancos de questões, por exemplo, o que concurso, o projeto de missão, ainda não tem muitas questões formuladas sobre esse decreto. Aqui vocês já vão ter muitas questões, beleza? Então, e são questões, aqui, ó,
decreto que regulamenta o Estatuto de Desarmamento, né, Mila? Eu estava dando uma pesquisada, muitos não têm. Aqui já são questões novas e com comentário. E com comentário. Então, peguem esse material essa semana. Aqui, ó, falando sobre o calibre das armas. Tá vendo? Tá tudo aí à disposição de vocês, ó. Olha a quantidade de questões. E o que acontece? Peguem essas questões essa semana. Eu vou até tirar um pouco a mão do simulado essa semana e vou começar lá na quinta-feira. Obrigado, viu, Mila? Muito obrigado mesmo. E eu vou fazer o simulado na quinta-feira, porque eu preciso que vocês revisem legislação especial. Eu preciso que vocês peguem essa apostila comentada, faltando aí cerca de 70 dias para a prova, e consumam todas as questões que estão nessa apostila. Todas as questões, não só nela, gente, nos simulados também. O momento é esse. Por quê? Teoria, a gente já passou por, por basicamente todos os conteúdos. Ô, Rafa, depois você me manda lá, viu? Por favor. Você me manda que eu complemento aqui, beleza? Teoria, a gente já passou por basicamente todos os conteúdos. Vocês têm um acesso lá aos materiais. Agora, resolução de questões, para massificar isso daí, é agora. Então, façam a questão, dê uma olhada lá no gabarito, comentário. Ah, tá, tem alguma observação que ficou em dúvida no comentário? Vai lá na internet, ou então no próprio material didático de vocês, volta lá, para poder pegar. Olha aqui esse comentário, por exemplo. Gente, olha esse comentário aqui da questão 28. A tortura castigo, no seu artigo 1º, esse segundo, exige uma relação específica entre o sujeito ativo e a vítima, chamada relação de custódia. O sujeito ativo deve ser aquele que tem a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade. Exemplo, pais, professores, guardiões. Gente, olha a qualidade desse comentário para você massificar esse conteúdo. Não é justo, depois de você passar por essas questões comentadas, e errar a questão lá no dia da prova. Beleza? Então, receberam os feedbacks do... Por que eu falo para vocês fazerem os simulados ranqueados? Receberam ou não receberam, pessoal? Feedback no e-mail. Você vai lá, olha o que você errou. Eu vi que eu errei 5 questões de legislação especial. Vem aqui na apostila ou no material didático de vocês, vê o porquê que errou e vai massificando, vai anotando. Faça igual a Rafa mandou o print lá hoje, a foto. Imprimiu. Ô, Felipe, depois você me encaminha, então, por favor. É porque é o seguinte, tem que ver se você participou do quinto simulado, viu? Que eu disponibilizei para todo mundo que participou do ranking. Mas se você tiver participado, eu vou encaminhar novamente. Só me manda no PV daqui a pouco o seu e-mail que eu te encaminho, viu? Então, pessoal, pode ser alguma coisa no e-mail que você cadastrou, viu? Ou no que você está abrindo lá para fazer responder o simulado, às vezes não é o seu. Então, pessoal, a minha dica de concurseiro mais, assim, com um pouco mais de experiência, né, é o quê? Nessa fase final, foca nessa resolução de questões, foca nessas aulas de resolução e foquem também nos materiais didáticos em resumos, mapeados, igual eu estou disponibilizando para vocês. Eu estou dando esse feedback individual, mandei áudio de 5 minutos para alguns, falando, ó, você errou muitas de direitos humanos, foca nisso. Ó, você errou outras... eu vou mandar o seu, viu, Rafa? Você errou outras de legislação especial, foca nisso, nisso e nisso. Porque a gente tem que ter essa humildade agora de escutar também, né? Da gente falar, opa, peraí, tá tendo uma visão de fora, é porque provavelmente eu tenho que seguir esse caminho, beleza? E eu fico à disposição, viu, pessoal? Aquele grupo lá é meramente para a gente trocar informações, mas eu não, estou com dúvida, ô Vinícius, eu quero fazer uma aula particular de legislação especial, estou com dificuldade em lei orgânica, em lei Maria da Penha, dá para a gente fazer uma aula complementar aí sobre LEP, eu estou com dificuldade nisso. Às vezes eu não consigo responder no mesmo momento, gente, porque são muitas conversas, né, ao mesmo tempo, mas na medida do possível a gente vai respondendo, viu? E muita resolução, muito cuidado de onde vocês tiram informação agora.
se está atualizado ou não. Qualquer dúvida, ficou faltando uma resposta lá na apostila, me manda, eu complemento e coloco lá para vocês, beleza? Por hoje, essa parte inicial do decreto é isso. Absorvem, daqui a pouco ou amanhã cedo eu mando para vocês o resuminho da aula de hoje. Amanhã a gente tem mais conteúdos, né, gente? Amanhã às 16, 18 horas, um horário atípico, porque eu tenho um compromisso, é muito, muito importante amanhã à noite, e eu não posso postergar, mas às 16 horas, aula normal, eu vou estar aí com vocês também, beleza? Já mandei a programação dessa semana, quinta-feira sai o simulado, e é isso daí, viu? Vamos tentar terminar a legislação especial toda essa semana. A semana que vem a gente focar aí, ficar mais tranquilo. Direito penal e informática, beleza? E no mais, gente, a gente já está passando aí, finalizando o edital. É focar mesmo nos simulados agora. Começar a treinar para o TAF, viu, pessoal? Para quem tem um pouco, vou até ligar a câmera aqui, ó. Não esqueçam de treinar para o TAF, pessoal. Treinar muito para o TAF agora. Para quem já está saindo aí com acima de 60% nas questões, faltando mais de 70 dias, já começa a dar uma corridinha de leve, faz uma flexão, um abdominal, porque passa rápido, viu, gente? Passa muito rápido. Quando vocês menos esperam aí, ó, sai a aprovação e já é em seguida psicológico, TAF, e já pega a gente aí. Não, cerca de 70 dias, 70 dias, se eu não estiver enganado. Ou então eu posso estar muito enganado, mas tá, até então 60, 68, 70, eu vou dar uma olhadinha certinho, viu, Nájila? E mando para vocês. Mas não está em 2 meses certinho ainda não. É, 61. A prova é dia 25/1, né, gente? Por aí. Beleza? Mas assim, minha sugestão já comece a dar uma corridinha, é, continuar treinando redação, viu, gente? Continuar mandando para a Emily as redações. Ela tem muito cuidado, para quem já recebeu o feedback aí, viu? Ela tem muito cuidado na hora de responder vocês, de dar o feedback. Eu tenho certeza que tem muita gente gostando aí desse feedback, né? Já está melhorando bastante aí. E é isso, viu? Vamos agarrar aí que tá chegando. Pode falar, viu, Rafa? Não agarra, não. Não, com certeza, Rafa, eu vou sim. Para vocês mentorados, eu vou fazer uma aula à parte e eu vou abrir o edital com vocês. Eu vou abrir o edital com vocês e vou falar sobre documentação, sobre os prazos, sobre como que vocês vão ter que entregar lá depois da fase objetiva. Falei com vocês que eu vou dar o suporte necessário no, no que for referente ao teste físico, né? No que for teste físico, mas eu já adianto, para quem tem um pouco de dificuldade com o documento, e se tiver algum documento vencido, já faça. Eu quase perdi o prazo do meu concurso da PM, gente, por causa de um RG, viu? O meu RG estava. Eu não tinha um RG, eu tinha só habilitação e acabei